1.2 Diversidade humana e instrução individual. Um dos mais importantes fatos sobre a natureza humana é a grande diversidade entre os indivíduos. É claro que existem certas características gerais, físicas e mentais que são comuns a todos os seres humanos. Mas, mais do que qualquer outra espécie, homens são indivíduos distintos e separados. Não apenas cada impressão digital é única, como também cada personalidade é única. Cada pessoa é única em seus gostos, interesses, habilidades e atividades escolhidas. Atividades animais rotineiras e guiadas pelo instinto tendem a ser uniformes e parecidas. Mas, apesar das semelhanças entre finalidades e valores, mesmo submetidos às mesmas influências, os seres humanos tendem a expressar a marca pessoal da personalidade individual. O desenvolvimento da variedade individual tende a ser, simultaneamente, causa e efeito do processo da civilização. Com o processo da civilização, há mais oportunidade para o desenvolvimento de um raciocínio e gostos pessoais num crescente campo de variedades. E, a partir das oportunidades, vem o avanço do conhecimento e do progresso, que por sua vez somam-se à civilização da sociedade. Além disto, a variedade dos interesses e talentos individuais que permite o aumento da especialização e da divisão do trabalho, das quais dependem as economias civilizadas. Como o reverendo George Harris expressou, selvageria é a uniformidade. As diferenças principais são sexo, idade, tamanho e força. Selvagens pensam da mesma forma ou não pensam e, portanto, conversam em monossílabas. Não há praticamente nenhuma variedade, apenas uma horda de homens, mulheres e crianças. A próxima etapa, que é chamada de barbárie, é marcada por uma maior variedade de funções. Há alguma divisão do trabalho, algumas trocas de pensamento, melhor liderança, maior cultivo intelectual e estético. O estágio mais elevado, que se chama civilização, mostra um maior grau de especialização. Funções distintas se tornam mais numerosas. Ocupações comerciais, educacionais, científicas, políticas e artísticas se multiplicam. As sociedades rudimentares são caracterizadas pela semelhança, pela igualdade. As sociedades desenvolvidas são marcadas pela dessemelhança, pela desigualdade ou variedade. Enquanto regredimos, monotonia; enquanto avançamos, variedade. Enquanto regredimos, as pessoas são mais iguais; enquanto avançamos, as pessoas são mais diferentes. Isso parece, certamente, como se a aproximação à igualdade fosse um declínio para condições de selvageria e como se a variedade fosse um avanço em direção à civilização superior. Certamente, então, se o progresso deve ser feito pelo incremento de satisfações, deve haver ainda mais variedade de funções, novas e mais sutis diferenciações de formação e de desejos. Cada passo do progresso significa a adição de um fator humano que é, de algum modo, diferente de todos os outros fatores. O processo da civilização, então, deve ser uma diversificação crescente dos indivíduos que compõem a sociedade. Deve haver articulação de cada nova intenção e arte, de novos conhecimentos e de mais aplicação dos princípios morais. Com o desenvolvimento da civilização e da diversidade individual, haverá cada vez menos áreas de uniformidade e, portanto, menos igualdade. Apenas robôs nas linhas de montagem ou cortadores de grama podem ser considerados como completamente iguais, como sendo idênticos no que diz respeito a todos os seus atributos. Quanto menos atributos dois organismos têm em comum, menos eles são iguais e mais eles são desiguais. Seres humanos civilizados, portanto, são desiguais na maioria de suas personalidades.
Este fato da desigualdade nos gostos, nas habilidades e no caráter não é necessariamente uma distinção desagradável. Ela simplesmente reflete o escopo da diversidade humana. É evidente que o comum entusiasmo pela igualdade é, num sentido fundamental, anti-humano. Tende a reprimir o desenvolvimento da personalidade e diversidade individual e da civilização. É um impulso para a uniformidade selvagem. Visto que habilidades e interesses são naturalmente diversos, o impulso para tornar as pessoas iguais em todos ou quase todos os aspectos é necessariamente um nivelamento por baixo. É um impulso contra o desenvolvimento do talento, gênio, variedade e poder de raciocínio, visto que nega os princípios fundamentais da vida humana e crescimento humano. O credo da igualdade e uniformidade é um credo de morte e destruição. Há um sentido, entretanto, no qual a igualdade entre os homens é sensata e benéfica. Cada indivíduo deve ter o ambiente mais livre possível para o desenvolvimento de suas faculdades e sua personalidade. Para ter este ambiente, ele precisa estar livre da violência contra a sua pessoa. Violência apenas consegue reprimir e destruir o crescimento e o esforço humanos. E nem a razão e nem a criatividade podem funcionar numa atmosfera de coerção. Se cada pessoa possuir igual defesa contra a violência, essa igualdade perante a lei permitirá a ela maximizar as suas potencialidades. Visto que cada pessoa é um indivíduo único, fica claro que o melhor tipo de instrução formal é aquele tipo que é adequado para a sua própria individualidade. Cada criança possui inteligência, aptidões e interesses diferentes, portanto, a melhor escolha do ritmo, calendário, variedade, forma e dos cursos de instrução irá diferir de uma criança para outra. Uma criança pode se ajustar melhor em interesses e habilidades a um curso intensivo de aritmética, 3 vezes por semana, seguido por um curso similar de leitura pelos próximos 6 meses. Outra pode exigir um curto período para diversos cursos. Uma terceira pode precisar de um longo período de instrução em leitura, etc. Dados os cursos de instrução formais e sistemáticos, exige uma variedade infinita de ritmos e combinações que podem ser mais adequados para cada criança em particular. É óbvio, portanto, que o melhor tipo de instrução é a instrução individual. Um curso no qual um professor instrui um pupilo é claramente, de longe, o melhor tipo de curso. É somente sob tais condições que as potencialidades humanas podem desenvolver em seus mais altos níveis. É claro que a escola formal, caracterizada por aulas nas quais um professor instrui muitas crianças, é um sistema imensamente inferior, visto que cada criança difere das outras em interesses e habilidades, e o professor só pode ensinar uma coisa de cada vez. É evidente que cada sala de aula deve converter toda a instrução em um molde uniforme. Independente do modo como o professor instrui, com qual ritmo, calendário ou variedade, ele está praticando um abuso com todas as crianças. Qualquer escolaridade envolve inapropriadamente estirar cada criança na cama procrustiana da uniformidade incompatível. Que diremos, pois, de leis que instituem a escolaridade obrigatória para todas as crianças? Essas leis são endêmicas no mundo ocidental. Nos lugares onde escolas privadas são permitidas, todas elas devem cumprir as normas de instrução impostas pelo governo. Contudo, a injustiça da imposição das regras de instrução deve ser clara. Algumas crianças são lentas e precisam ser instruídas num ritmo menor. As crianças brilhantes exigem um ritmo rápido para desenvolver as suas faculdades. Além disso, muitas crianças são muito aptas em determinado assunto e muito lentas em outro. Elas podem certamente ter a permissão de desenvolver a si mesmas em suas melhores disciplinas e renunciar às outras. Quaisquer que sejam as regras impostas pelo governo para a instrução, a injustiça é feita para todos.
Para os lentos que não absorvem qualquer instrução, para aqueles com diferente conjunto de aptidões em diferentes disciplinas, para as crianças brilhantes cujas mentes gostariam de estar lá fora e voar em cursos mais avançados, mas que devem esperar até que os lentos sejam caçados mais uma vez como cães. Da mesma forma, qualquer ritmo que o professor coloque na classe cria uma injustiça para quase todos, no lento que não consegue acompanhar e no brilhante que perde interesse e preciosas chances de se desenvolver o seu grande potencial. Obviamente, a pior injustiça é proibir que pais ensinem seus próprios filhos. A instrução familiar dos pais se encaixa no arranjo ideal. É, em primeiro lugar, instrução individualizada. O professor lida diretamente com uma única criança e dirigindo-se para suas capacidades e interesses. Em segundo lugar, que pessoas podem saber melhor as aptidões de personalidades da criança do que os seus pais. Os pais, em convívio familiar diário e com amor aos seus filhos, são excepcionalmente qualificados para dar à criança a instrução formal necessária. Aqui, a criança recebe atenção especial para a sua personalidade. Ninguém é mais qualificado do que os pais para saber o quanto ou em qual ritmo deve se ensinar a criança, quais os requisitos da criança são para a liberdade ou para a orientação e etc. Quase todos os pais são qualificados para ensinar seus filhos em assuntos elementares. Aqueles que não são tão qualificados nas disciplinas podem contratar um tutor para os seus filhos. Tutores também podem ser contratados quando os pais não têm o tempo para se dedicarem à instrução formal de seus filhos. Se eles próprios devem ser os responsáveis pelo ensino, ou qual tutor seja o melhor para o seu filho, é algo que deve ser decidido sob a supervisão direta dos pais. Eles podem determinar o progresso da criança, o efeito diário do tutor na criança, etc. Além da instrução familiar e tutorial, os pais podem enviar as crianças para as escolas privadas. Esta alternativa, no entanto, não é tão satisfatória porque nela existe necessariamente uma falta de instrução e ritmo individuais. Há classes com muitas crianças, horários e currículos definidos, etc. A única razão para escolas, ao invés de instrução individual, é econômica, que o preço do ensino individual seja proibitivo para a maioria dos pais. Consequentemente, eles precisam adotar a única alternativa prática de tutoria de massa, onde o professor instrui muitas crianças ao mesmo tempo. É claro que tais escolas privadas são uma solução inferior para a instrução individual. Seja qual for o ritmo que o professor escolha, uma injustiça será feita com muitas das crianças. Se o Estado encoraja certos padrões nas escolas privadas, um crime muito pior contra as crianças é cometido, pois, se a seleção de instrução dos pais for completamente livre e sem entraves impostos pela coerção estatal, eles, conhecendo e amando seus filhos, serão capazes de selecionar o melhor tipo de instrução que puderem oferecer. Se eles contratarem tutores que irão escolher o mais competente para os seus filhos, se eles podem selecionar algum tipo de escola privada, irão selecionar o tipo que é mais adequado para os seus filhos. A vantagem do desenvolvimento ilimitado de escolas privadas é que será desenvolvido no livre mercado um tipo diferente de escola para cada tipo de demanda. Escolas tenderão a ser desenvolvidas especialmente para crianças brilhantes, para crianças normais, para crianças com dificuldades, para aquelas com aptidões amplas e para aquelas para as quais seria melhor se especializar e etc. Mas, se o Estado decreta que não pode haver, por exemplo, escolas que não ensinem a aritmética, isto significa que aquelas crianças que podem ser brilhantes em outra disciplina, mas possuem pouca ou nenhuma aptidão para a aritmética, terão que ser submetidas a um sofrimento desnecessário.
A imposição estatal de padrões uniformes causa um sério dano à diversidade de gostos e aptidões humanas. O efeito das leis estatais de escolarização obrigatória não é apenas reprimir o crescimento de escolas privadas especializadas, em parte individualizadas para as necessidades de vários tipos de crianças. As leis também impedem a educação das crianças pelas pessoas que, em muitos aspectos, são as mais qualificadas, seus pais. O efeito é também obrigar a ir para a escola crianças que possuem pouca ou nenhuma aptidão para a instrução. Acontece que entre a variedade das habilidades humanas existe um grande número de crianças abaixo da média, que não são receptivas à instrução, cuja capacidade de raciocínio não é muito grande. Forçar essas crianças a serem expostas à escolaridade, assim como o Estado faz em quase todos os lugares, é uma ofensa criminal às suas naturezas. Sem a habilidade de aprender assuntos sistemáticos, elas devem sentar e sofrer enquanto os outros aprendem, e os alunos brilhantes ou médios devem ser retidos em seu desenvolvimento enquanto elas são pressionadas a aprender. Em todo caso, a instrução quase não tem efeito nessas crianças. Muitas horas de suas vidas são simplesmente perdidas por causa de um decreto do Estado. Se essas horas fossem gastas na experiência simples e direta que elas fossem mais capazes de absorver, não haveria dúvida de que elas poderiam, como resultado, ser crianças e adultos muito mais saudáveis. No entanto, coagi-las dentro de uma escola durante uma década de formação de suas vidas, forçá-las a frequentarem as aulas que elas não têm interesse ou habilidade, é deformar suas personalidades inteiras.